Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trilema da escalabilidade e a definição das chamadas camadas em cripto. Então você já deve ter ouvido por aí o que é uma solução de primeira camada, segunda camada, terceira camada e por aí vai, que são as chamadas layers, né? Em inglês, Layer 1, Layer 2, Layer 3, por aí vai. Então antes de começar a falar desse vídeo, eu vou pedir aqui o seu like, espero que você curta aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, compartilhe com seus amigos que é muito importante para a gente. E também lembre de entrar na nossa comunidade, se você gosta de cripto, você tem que entrar nessa nossa comunidade, Telegram, Discord, que a gente fala muito conteúdo interessante, fica de olho no que está por vir aí, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho aí sobre Layer 1, Layer 2 e o trilema da escalabilidade. Então, primeiro, antes de começar, a gente tem que entender a dinâmica das Layer 1s. As Layer 1s são as soluções de primeira camada, do que nada mais são do que as soluções aí em blockchain principais. Então, basicamente, são as redes base. Então, uma Layer 1, a gente tem as redes bases, como o Bitcoin, como a Ethereum, como a Binance Smart Chain, como a Solana, como a Avalanche. Então, são ativos aí, na verdade, são as redes principais que não necessitam de nenhuma outra aplicação, de nenhuma outra rede para que consigam validar e efetivar suas devidas transações. Outro ponto interessante, elas têm seus próprios tokens nativos. Então, a Binance Smart Chain tem aí o BNB, a Ethereum tem um ETH, o Bitcoin tem um BTC e por aí vai também. Então, essas redes principais são definidas como soluções de primeira camada, que são as Layer 1s. Porém, essas Layer 1s, elas trazem um problema consigo. E é quando a gente fala nesse problema que a gente tem que falar um pouquinho do trilema da escalabilidade que as blockchains enfrentam. Então, vou mostrar para vocês aqui um gráfico que mostra justamente qual que é este trilema. Então, qual que é o ponto aqui? A gente tem que pensar que existem alguns problemas com essas soluções de primeira camada. Um dos mais comuns é a falta da escalabilidade. Então, vou dar o exemplo do Proof of Work do Bitcoin. O Proof of Work do Bitcoin, de acordo com a quantidade de computadores hoje que exerce uma força computacional gigante, a gente tem uma segurança enorme e uma descentralização enorme dentro daquela rede. Porém, existe um outro contraponto. Existe a possibilidade das transações poder ficar lentas, caras, principalmente se a demanda ali pelo uso daquela rede aumentar. Então, o Bitcoin é um exemplo clássico de um problema de escalabilidade que a gente tem e que isso traz o trilema da blockchain chamado de trilema de escalabilidade. Por quê? Porque o principal objetivo das blockchains hoje, para a gente conseguir a adoção grande, uma adoção efetiva e ser uma tecnologia que vá mudar o mundo, a gente basicamente tem três pilares que a gente tem que se atentar: escalabilidade, segurança e descentralização. Como a gente falou, segurança e descentralização são pontos muito fortes, por exemplo, na rede do Bitcoin. Porém, a gente pode ter uns problemas de escalabilidade justamente por lentidão na rede, por taxas mais caras, por congestionamento e por aí vai. Então, aqui tem um textinho justamente que a gente fala que a escalabilidade é um dos motivos que dificulta um pouco a adoção global ali das tecnologias atuais que a gente tem. Porém, existem outras soluções que podem permitir com que a gente tenha aí uma resolução para esse problema quando a gente fala principalmente em escalabilidade. Existem várias soluções. Algumas iniciais seriam, por exemplo, aumentar os tamanhos dos blocos das validações das blockchains. Se você ainda não sabe como essas validações dos blocos da blockchain funcionam, vê esse videozinho que a gente gravou também explicando como funcionam essas validações. Agora, se você já sabe, continua nesse vídeo e a gente vai explicar esses efeitos na prática. Então, basicamente, quando você aumenta o tamanho dos blocos, você consegue efetivar maiores transações, mais quantidade de transações ali dentro daqueles blocos. Isso é um tipo de solução. Outro tipo de solução, mudança de consenso, como o Ethereum agora vai fazer saindo do Proof of Work para o Proof of Stake com o Demerge. Então, basicamente, é uma outra forma de você tirar toda aquela questão computacional, aquela poder ali por trás do Proof of Work e deixar uma rede um pouco mais escalável usando um sistema de Proof of Stake. Existe outra possibilidade também, que seria através do sharding, que nada mais é do que basicamente a fragmentação ali dos blocos em cadeias diferentes, por exemplo.
Porém, não são soluções tão simples. Isso às vezes requer que vocês tenham que fazer toda uma reconstrução dentro da blockchain principal, você alterar uma rede, como o Ethereum está fazendo do Merge, do Proof of Work, Proof of Stake, que é um trabalho aí que demora meses, anos, inclusive. Essa mudança do Ethereum já está para acontecer há bastante tempo, ainda não aconteceu. Tem previsão para agora em agosto de 2022, mas ainda não é certo se vai acontecer. E são processos lentos, são processos demorados, são processos difíceis de serem implementados. Porém, existe uma outra forma de você solucionar esse problema aí da escalabilidade, que é através das outras soluções, que são as soluções de segunda camada, as chamadas Layer 2. Então, basicamente, o que você faz com esse tipo de solução? Você tem aquela rede principal, a sua Layer 1, que vai oferecer todo o processo de validação e segurança da rede. Porém, na hora das transações, na execução das transações, por exemplo, você pode utilizar uma infraestrutura subjacente, ou seja, abaixo dessa estrutura principal das Layer 1s, e você, com isso, realizar ali as movimentações das transações de forma independente, porém, utilizando todo o processo de segurança e validação da rede principal. Com isso, você consegue, por conta dessas transações e dessas execuções nessa rede de segunda camada, você consegue provavelmente uma escalabilidade, uma rapidez muito maior com a mesma segurança e processo de validação da rede principal. O exemplo, a Lightning Network do Bitcoin. Então, basicamente, a Lightning Network é uma estrutura que é adjacência à blockchain do Bitcoin, criada justamente para trazer essas soluções de escalabilidade para o meio. Então, como que funciona? Você tem aqui a rede principal do blockchain do Bitcoin e dentro desses blocos você tem ali, por exemplo, a capacidade da Lightning Network de enviar transações ali de forma muito mais rápida e simples entre duas pessoas que não necessitam de fazer aquelas transações na Lightning Network da mesma forma nos blocos. Então, basicamente, você faz a transação ali na Layer 2 e você consegue colocar várias transações nessa segunda camada, nessa camada mais simples, e trazer elas de volta para a blockchain de forma muito mais simples, muito mais efetiva. Então, basicamente aqui na Lightning Network, como é que funciona? Você tem duas pessoas ali, que elas, de acordo, você tem uma carteira, os dois têm uma carteira, cada um ali assina uma transação. Então, suponha que eu queira fazer uma transferência de um Bitcoin para o João. A gente aproxima nossas carteiras ali, por exemplo, ele assina que está recebendo um Bitcoin, eu assino que estou pagando um Bitcoin, a transação já é feita ali sem a necessidade de você ter todo o consenso e validação tradicional nos blocos da blockchain, e aí a rede é atualizada depois de forma muito mais simples, muito mais prática. Então, esse é um exemplo de protocolo de solução de segunda camada. E ainda existem também outro exemplo, agora vamos falar do Ethereum, que são as soluções de segunda camada do Ethereum também. Então, o Ethereum, da mesma forma que o Bitcoin, apresenta certos problemas aí em adoção, de inescalabilidade, principalmente quando a gente fala aí de taxas de gas, de congestionamento de rede. Quanto mais pessoas usam, mais segura é a rede, e você tem ali um certo leilão em que as pessoas vão pagando cada vez mais para que suas transações sejam executadas primeiro. Por conta disso, as taxas de transação podem acabar subindo de forma muito relevante e inviabilizar transações menores. Então, da mesma forma que existe o problema da escalabilidade em redes como o Bitcoin, também existem redes como o Ethereum, por exemplo. E aí você tem vários tipos de soluções de segunda camada para fazer com que a rede ganhe infraestrutura e ganhe escalabilidade. Por exemplo, os Optimist Rollups, os ZK Rollups, vocês têm aqui também soluções de validação, soluções de armazenamento de dados, sidechains e por aí vai. Tudo isso com o objetivo de trazer mais escalabilidade, mais infraestrutura para aquela rede principal. Então, além do Ethereum, a gente tem também aqui outros grandes exemplos. E ainda quem diz que existem as Layer 3, né? Os Layer 3, que são as soluções de terceira camada, que seriam os aplicativos. Então, você tem uma camada principal, que é aquela rede da validação e segurança. Você tem a outra camada que vai focar mais na execução e na questão das transações especificamente. E você também tem uma outra camada, que são os aplicativos que trabalham embaixo dessas redes, que você consegue fazer várias coisas ali, como aplicativos de DeFi, a gente vê aqui exchanges, NFTs e por aí vai. Então, são várias as possibilidades para que vocês consigam aí entender a diferença dessas soluções. E por que é importante a gente saber isso?
porque justamente a gente entende por onde outras soluções, outras oportunidades podem ser criadas em blockchain. Entender que é uma tecnologia em desenvolvimento, que essa tecnologia em desenvolvimento ela tem ali os seus problemas, mas elas também podem ter suas soluções e por conta dessas soluções a gente pode ter aí principalmente oportunidades muito interessantes. Então, pessoal, eu queria trazer essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Eu gosto bastante de falar desse conteúdo. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, lembre de seguir a nossa comunidade aqui, que a gente posta de mercado. Eu dou minhas opiniões todo dia. A gente tem os resumos semanais de cripto também, que é muito interessante. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.